Bem-vindos, bora para mais um dia de leitura. Vamos ler hoje Primeira Crônicas do Qual capítulo mesmo? Deixa eu ver aqui. 7 e 8, né? Crônicas 7 e 8. Crônicas 7. Primeira coisa, vamos orar, né? Vamos lá. Senhor nosso Deus, peço a Deus que o Senhor nos ajude, Pai, que possamos cada dia mais crescer em entendimento mediante a Tua palavra, Pai, que possamos ser cada dia mais ricos em entendimento, em sabedoria. Te agradeço, Deus, por todas as coisas que o Senhor tem feito na minha vida, por tudo que o Senhor tem me abençoado. Peço a Deus que o Senhor me use, que eu possa conseguir também fazer as coisas conforme a Tua vontade, Pai. Te peço a Deus que o Senhor nos enche nosso coração, ter cada dia mais vontade de estar seguindo a Tua palavra. E te peço, Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada um que for ouvir essa palavra, Pai, que seja tocado, que seja abençoado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Descendentes, Primeira Crônicas, capítulo 7, né? Beleza. Descendente de Issacar. Descendentes de Issacar. Os 4 filhos de Issacar foram Tolá, Puá, Jassube e Sirrom. Os filhos de Tolá foram Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibissão e Samuel. Cada um deles foi chefe de um clã, no tempo do rei Davi. O total de homens aptos para a guerra listados no registro desses clãs era 22.600. O filho de Uzi foi Israías. Os filhos de Israías foram Micael, Obadias, Josuel e Isias. Os cinco foram os 5 foram chefes de clãs. Todos eles tiveram muitas esposas e muitos filhos. Por isso, o total de homens disponíveis para o serviço militar entre seus descendentes era de 36.000. O total de homens aptos para a guerra de todos os da clã de todos os de clã de Issacar era de 87.000. Todos eles foram listados nos registros genealógicos. Descendentes de Benjamim. Os 3 filhos de Benjamim foram Belá, Bequer e Jediael. Os filhos de Belá foram Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri. Não, Iri. Cada um deles foi chefe de um clã. O total de homens aptos para a guerra desses clãs era de 22.034, conforme listados nos registros genealógicos. Os filhos de Bequer foram Zemirá, Joás, Eliezer, Elionai, Unri, Jerimote, Abiás, Anatote e Alemete. É isso mesmo. Cada um deles foi chefe de um clã. O total de homens aptos para a guerra e chefes desses clãs era de 20.200, conforme listados nos registros genealógicos. O filho de Gidiael foi Bilá. Não, Bilã. O filho de Gediael foi Bilã. Os filhos de Bilã foram Jeus, Benjamim, Eude, Kenaara. Não, que nome estranho, né? Não tem onde qualquer o R ali. Meu Deus.
É isso mesmo, Kenaá. Não. Kenaana. Ah, não, é Kenaana. Nossa, que nome mais trava-língua. Zetã, Tarsis e Aiassa. Aissaar. Cada um deles foi chefe de um clã. O total de homens aptos para a guerra desses clãs era de 17.200. Os filhos de Ir foram Supim, Upim. O filho de Aer foi Usim. Eita, mais uns nomes bem difíceis de pronunciar. Descendentes de Naphtali. Os filhos de Naphtali foram Jazeel, Guni, Jezer e Silém. Todos eles foram descendentes de Bilã, concubina de Jacó. Descendentes de Manassés. Os descendentes de Manassés com sua concubina Aremeia foram Asriel e Maqui, pai de Gileade. Maqui se casou com uma mulher do clã de Upim e Supim. A irmã de Maqui se chamava Maaca. Outro descendente de Manassés foi Zelopedade, que só teve filhas. Caraca. Maaca, esposa de Maqui, deu à luz um filho e lhe deu o nome de Pérez. Seu irmão se chamava Ceres. Os filhos de Pérez foram Ulão e Requém. O filho de Ulão foi Bedã. Todos esses foram descendentes de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés. Amolequete, Amolequete. Caraca, eu pensar que já tive há muito tempo atrás, já teve essa pronúncia, né? Amolequete. Bem quando era criança ainda, se não estou enganado. Ou não sei se é bem parecido com esse nome, ou foi algo bem parecido. Não, acho que foi só algo bem parecido. Acho que foi bem, né? Amolequete, né? Mas enfim, vamos continuar. É, Amolequete, irmã de Maqui, deu à luz Izote, Abiese e Maala. Os filhos de Semida foram Aian, Siquém, Liquim e Anião, descendentes de Efraim. Os descendentes de Efraim foram Sutelá, Bered, Taate, Eleada, Taate. Mas como assim? Repetiu Taate duas vezes, não entendi. Mas, tá bom, né? Zabade, Sutelá, Ezer e Eliade. Esses foram, esses dois foram mortos quando tentaram roubar o gado de moradores dos arredores de Gate. Seu pai Efraim lamentou sua morte por muito tempo. Seus parentes vieram consolá-lo. Depois Efraim teve relações com sua esposa, e ela engravidou e deu à luz um filho. Efraim lhe deu o nome Berias, por causa da desgraça que sua família havia sofrido. Sua filha se chamava Zerá. Ela construiu as cidades de Bet-Horon, Baixa, Bet-Horon, Alta, e Uzem, Ceará. Os descendentes de Efraim foram Refá, Resef, Telá, Taã, Ladã, Aimiúde, Elissamã, Num e Josué. Os descendentes de Efraim habitavam no território que incluía Betel e seus povoados ao sul, Naarã, a leste, Gezer e seus povoados ao oeste, e Siquém e seus povoados ao norte, até Aiã e seus povoados. Ao longo da divisa de Manassés ficavam as cidades de Bet-San, Taanac, Megido e Dor, com seus povoados. Os descendentes de José, filho de Israel, habitavam nessas cidades. Descendentes de Asser. Os filhos de Asser foram Inã, Isvã, Isvi, Berias, e a irmã deles se chamava Zerá. Os filhos de Berias foram Eber e Maquiriel, pai de Bir-Zafite. Os filhos de Eber foram Jaflete, Somé, Otão. A irmã dele se chamava Suá. Os filhos de Jaflete foram Pasec, Bimal,
e Asfete. Os filhos de Somé foram Ai, Rogam, Jeuba e Aram. Os filhos de Helen, irmão de Sumer, foram Zofã, Iná, Celes e Amal. Os filhos de Zofã foram Suá, Ar, Nefe, Sual, Beri, Inra, Bezer, Ode, Samar, Silsa, Itran e Berá. Os filhos de Jete foram Jefoné, Pispa e Ara. Os filhos de Ula foram Arã, Aniel e Rizia. Cada um desses descendentes de Assi foi chefe de um clã. Eram todos homens escolhidos guerreiros. Eram todos homens escolhidos, guerreiros valentes e líderes de destaque. O total de homens disponíveis para o serviço militar era de 26.000, conforme listados nos registros genealógicos. 8. Capítulo 8 de Crônicas. 1 Crônicas. Descendência de Benjamim. O primeiro filho de Benjamim foi Belá, o segundo Asbel, o terceiro Aará, o quarto Noá e o quinto Rafa. Rafa, no caso, né? Só Rafa. Os filhos de Belá foram Adá, Gerá, Abiúde, Abissua, Naamã, Aoá, Gerá, Sefufá e Urrão. Os filhos de Eude, chefe dos clãs que habitavam em Geba, foram deportados para Maanate. Os filhos de Eude foram Naamã, Aias e Gerá. Gerá que os exilou foi o pai de Uza e Aiude. Depois que Sarim se divorciou de suas esposas Husim e Baará, teve filhos na terra de Moabe. Odes, sua esposa, deu à luz Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeus, Saquias e Mirma. Todos esses filhos foram chefes de clãs. Husim, esposa de Sarim, deu à luz Abitube e Eupaal. Nossa, que nome difícil. Eupaal, é isso mesmo. Os filhos de Eupaal foram Eber, Nissan, Semed, que construiu as cidades de Ono e Lude, com seus povoados. Berias e Semar, todos eles foram os chefes de clãs que habitavam em Aijalon. Eles expulsaram os moradores de Gate. Aió, Sasaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Eder, Micael, Ispa e Joá. Foram os filhos de Berias. Zebadias, Mesulão, Insque, Eber, Ismerai, Islias, né? E Jobabe foram filhos de Eupaal. Jaquim, Zigre, Zabide, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Zinrate foram os filhos de Simei. Ispa, Eber, Eliel, Abidom, Zicre, Alã, Ananias, Elão, Antotias, Ifedeias e Penuel foram filhos de Saseque. Sanserrai, Serrarias, Atalias, Jaresias, Elias e Zicre foram filhos de Jeroão. Esses foram os chefes dos clãs conforme listados em seus registros genealógicos. Todos moravam em Jerusalém. A família de Saul. Jeiel, pai de Gibeão, morava em Gibeão. Sua esposa se chamava Maaca, e seu filho mais velho, Abidom. Os outros filhos de Jeiel foram Zu, Quis, Baal, Né, Nadab, Gedor, Aió, Zacarias e Miclote, que gerou Simeão. Todos moravam com suas famílias próximos uns aos outros, em Jerusalém. Né gerou Quis, Quis gerou Saul.
Os filhos de Saul foram Jontas, Malquissua, Abinadab e Isbosete. Isbosete, na verdade, né? Isbosete. Os filhos de Jontas se chamava Mefibosete. Mefibosete. Mefibosete gerou Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia, é isso mesmo, Tareia, e Icás. A casa, na verdade, né? Tô lendo com a beleza, hein, garoto. A casa gerou Jadá. Os filhos de Jadá foram Alemete, Asmafete e Zinri. Zinri gerou Moza. Moza gerou Bineá, na verdade, né? Esquecendo do acento. Bineá gerou Refaías. Refaías gerou Eleaçá. Eleaçá gerou Azel. Azel gerou 6 filhos: Asricão, Bocro, Ismael, Zeraías, Obadias e Alã. E Anã. Todos esses foram filhos de Azel. Eseque, irmão de Azel, teve 3 filhos. O primeiro se chamava Ulão, o segundo Jeus e o terceiro Elifelete. Todos os filhos de Ulão foram guerreiros valentes e arqueiros habilidosos. Tiveram muitos filhos e netos, 150 ao todo. Todos esses foram os descendentes de Benjamim. Terminamos por hoje. Tipo uns nomes que é muito trava-língua, né? Mas enfim. Daqui mais alguns capítulos pra frente eu acho que eu consigo me desenrolar melhor na leitura. Amanhã vamos ler, deixa eu ver, Primeira Crônicas. Amanhã já é 1º de maio, hein? Eita, 9h11 amanhã. Primeira Crônicas. É isso, Deus abençoe. Obrigado pela companhia. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, tamo junto.